É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Dedicação da Basílica de Latrão. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Meu irmão, minha irmã, numa sociedade que não preza os valores do reino, o que impera é o consumismo, é a ganância. Grandes inimigos que separam a criatura de seu Criador. O evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje começa falando da indignação de Jesus diante a uma tamanha inversão de valores. Um lugar onde deveria ser um local de oração, de encontro de irmãos, estava sendo transformado num lugar de comércio, de exploração da fé. Indignado, Jesus interrompe este comércio ilícito, espalha as moedas pelo chão, derruba as mesas, expulsa os vendedores e todos os animais, com exceção as pombas. Com as pombas, Jesus foi mais ameno. Não as expulsou. Pediu que as retirassem dali, provavelmente em respeito aos pobres, pois as pombas eram as ofertas que os pobres faziam ao templo. É importante entendermos. A preocupação de Jesus não era com o templo de pedra em si, e sim com o templo de pedra viva, que é a pessoa humana. Jesus sabia da esperteza dos vendilhões do templo. Ele estava ciente de que estes, que se diziam fiéis a Deus, estavam explorando o povo, principalmente os mais pobres. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos lembraram destas suas palavras e as associaram com o que diz as Escrituras: o zelo pela casa do meu pai me consumirá. Graças ao testemunho dos discípulos hoje, nós sabemos que foi o zelo pelo que é do Pai, isto é, a humanidade, que levou Jesus à morte, e sabemos também que foi o amor do Pai pela humanidade que o ressuscitou no 3º dia. Sempre que deparamos com este evangelho, é comum ficarmos centrados na atitude severa de Jesus, expulsando os vendilhões do templo, e com isso não meditamos o mais importante, o cerne deste evangelho, que é a apresentação de Jesus como o templo vivo de Deus.
destruir este templo, e em 3 dias o levantarei. Com essas palavras, Jesus se revela como o templo vivo de Deus, fazendo alusão à sua morte e ressurreição. Mas, por estarem voltados para as coisas materiais e cegos para as coisas de Deus, os vendilhões do templo não entenderam aquela revelação. Enquanto Jesus falava de um templo de carne que era ele, eles entenderam que Jesus estava se referindo ao templo de pedra, chegando a zombar dele. Este episódio chama a nossa atenção sobre a importância de eliminarmos tudo o que nos separa de Deus, que nos impede de fazermos do nosso coração um templo vivo, onde Jesus possa habitar. Jesus é o templo vivo de Deus. Enxertados nele, somos também templos vivos de Deus, seres humanos divinizados, que carrega dentro de si a essência divina. Como seguidores de Jesus, precisamos nos comprometer com a construção e com a conservação do templo vivo de Deus, que é o ser humano na sua totalidade. Meu irmão, minha irmã, cuidemos do nosso corpo, respeitemos o corpo do nosso irmão, pois o nosso corpo e o corpo dele é um santuário, o templo vivo de Deus. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque Jesus nos demonstra de modo muito zeloso que o templo não pode se tornar um lugar de comércio. Ali o evangelista nos ensina que ele fala também do templo de seu próprio corpo. É uma lição de grande importância, a fim de que nos comportemos como templos dignos de vós, ó Deus de amor. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, ó Deus, que nos fazeis reviver cada ano a dedicação desta igreja. Ouvi as preces do vosso povo e concedei que celebremos neste lugar um culto perfeito e alcancemos a plena salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós e por todas as pessoas que colaboram na manutenção dos templos, para que possam receber do Senhor a recompensa de uma vida santa e conforme o coração do Senhor. Rogai também, Mãe, pelas nossas comunidades, para que sejam templos vivos do bem e da justiça, de acolhimento, hospitalidade e doação para com todos. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus. Um excelente e abençoado dia e até amanhã.